Seguimos então para a nossa aula sobre os investimentos da renda variável. É aqui onde você vai aprender os principais investimentos para você construir uma renda aí para o seu futuro, né? Investir para a sua aposentadoria e aumentar o seu patrimônio. Então vamos seguir aqui. Relembrando, né, o que são investimentos da renda variável. Os investimentos da renda variável não seguem um indicador específico, você não consegue calcular o quanto que vai render, não existe um cálculo, vai render 100% de tal indicador, né? Não existe um cálculo porque ele não segue a economia através desses indexadores, né? Vários fatores podem influenciar no preço, né, na cotação de um ativo da renda variável, como as ações, como os fundos imobiliários. Então, quando você ouve falar que renda variável é um tipo de investimento mais arriscado, é porque corre sim o risco de perder dinheiro quando a pessoa não entende do mercado, quando a pessoa não sabe o que está fazendo e principalmente quando ela não sabe escolher o ativo correto, quando ela decide comprar e vender na hora errada, sem seguir premissas, né? Sem seguir realmente fundamentos para investir naquele ativo, tá? Então, da mesma forma que corre o risco de perder dinheiro, a possibilidade de ganho é muito maior também com relação a outros investimentos da renda fixa, por exemplo. Tá? Então, os investimentos na renda variável que a gente vai ver nessa aula são as ações e os fundos imobiliários. Vamos seguir aqui. Primeira coisa que você precisa entender ao estudar, né, sobre renda variável são os dividendos, tá? É um termo muito comum aí no mercado financeiro que você precisa entender e você precisa aprender a ganhar dividendos. Por quê? Dividendos nada mais são do que uma parte do lucro da empresa, no caso de ações, ou do aluguel, tá? Dos fundos imobiliários. Essa parte do lucro é distribuída aos acionistas da empresa, no caso de ações, ou aos cotistas dos fundos imobiliários, no caso de investimentos aí em fundos, tá? Então, os dividendos são fontes de renda, né, para nós investidores, tá? Então, mesmo que as ações, os fundos imobiliários sofram quedas, né, em determinado período, e isso é importante que você saiba, porque o mercado, ele é muito turbulento mesmo, então vai ter vários momentos onde o preço do seu ativo que você investiu vai cair, vai estar em queda, tá? Isso não significa que você está perdendo dinheiro, tá? Não significa que você está em prejuízo. Então, mesmo com essas quedas, né, do mercado financeiro, que é normal, o preço está lá variando, subindo e descendo, você recebe os seus dividendos, tá? Independente do que acontece no mercado de bolsa de valores, se você investiu em uma boa ação ou em um bom fundo imobiliário que tem lucro e que distribui esse lucro, você vai receber os seus dividendos de forma automática, cai direto na sua conta da corretora de valores, tá? Então, é com os dividendos que você consegue construir uma renda, que você consegue construir uma aposentadoria, né? Um salário mesmo, um salário extra ou até mesmo um salário principal aí para você se aposentar, proporcionando aí uma segurança financeira para o seu futuro, tá? Então, vamos avançando aqui para a gente falar sobre ações. O que são ações? Ações são a participação na propriedade de uma empresa. Ou seja, quando você investe em ações, quando você compra uma ação, você se torna dono, você se torna sócio de um pedaço daquela empresa, tá? E aí, quanto mais pedaços você compra, maior é a sua participação nessa empresa como acionistas, tá? E a primeira coisa que a gente precisa saber ao investir em ações, quando o nosso foco é dividendos, é recebimento de dividendos, é o setor que a empresa está
inserida, tá? É o setor dessa empresa, vai ser o primeiro filtro que a gente vai fazer quando a gente vai investir em ações. E quais são os melhores setores para quem quer receber dividendos, para quem quer construir uma segunda fonte de renda com o lucro dos investimentos, que são os dividendos? São as ações do setor elétrico, do setor de saneamento, os bancos, né, que é setor financeiro, e as seguradoras, que também é do setor financeiro. Então, por que somente esses setores passam no nosso critério na hora de avaliar os dividendos? Tem um motivo principal para isso, tá? Que é utilidade pública, tá? Então, empresas desse setor, além de ser empresas de utilidade pública, ou seja, independente de crises, independente de turbulências, de pandemias e tudo mais, essas empresas continuam funcionando, continuam lucrando, tá? Isso é muito importante, né? Não pode ser uma empresa que vive de ciclo, né? Tem que ser uma empresa que tem um lucro constante, né? Ou seja, uma empresa de utilidade pública. E as empresas desse setor, muitas vezes, na maioria das vezes, tem pouca ou nenhuma concorrência, tá? Então, os clientes são todos dessa empresa. Vou dar um exemplo aqui do setor elétrico, né? A hidrelétrica aí do seu município, aquela empresa que você paga a sua conta de luz, né? Você tem a opção de pagar a sua conta de luz para 2, 3 empresas diferentes? Não, né? Você acaba sendo obrigado a pagar a conta para essa empresa aí que você paga todos os meses, né? Então, o que a gente vê aí? A gente vê que essa empresa ela não tem concorrência, que essa empresa ela tem cliente garantido, né? Porque todas as pessoas, todas as casas daquele município ali, daquela região, vai pagar para ela todos os meses. E ela sabe que é um serviço essencial, é uma utilidade pública. Então, isso é o quê? Previsibilidade de lucro. É uma empresa que não tem concorrência, todos os clientes são dela, independente do que aconteça no mercado, ela vai receber o lucro, ela vai vender, né, no caso. Então, você ser dono de uma parte de uma empresa desse tipo de setor é muito interessante se você quer fazer parte desse lucro, né? Se você quer construir realmente um salário com dividendos, então são somente esses 4 setores que passam aí nos nossos critérios para recebimento de dividendos, ok? Avançando aqui, o que analisar, então, na hora de escolher uma boa ação para receber dividendos? Em primeiro lugar, a gente já falou que é o setor dessa empresa, aqueles 4 setores. Em segundo lugar, a gente vai analisar o pagamento de dividendos, tá? Para isso, a gente tem 2 indicadores, tá? Anota, tira print dessa parte, porque você vai precisar entrar no site que eu vou te passar logo mais à frente para identificar esses indicadores e fazer a sua análise, tá? Então, na parte de dividendos, é onde a gente vai analisar o lucro e a distribuição do lucro, tá? Dessa empresa. Então, essa empresa, ela tem lucro, né? Primeira coisa é isso aí que a gente tem que olhar. Ela tem lucro? Beleza, tem. Desse lucro que ela tem, ela distribui uma boa parte desse lucro? Beleza, então, essa informação que eu acabei de passar, você vai identificar no payout, tá? No payout. Eu vou te passar a ferramenta onde você vai conseguir ver esses indicadores, né? Analisar, você vai no payout, tá? E o indicador principal de dividendos é o DY, que é Dividend Yield, tá? Pode se acostumar que no mercado financeiro de investimentos existem muitos termos em inglês, tá? Então, é o Dividend Yield e o Payout, tá? O Dividend Yield, quanto maior, melhor, tá? Quanto maior o Dividend Yield, maior é o pagamento de dividendos, tá? Terceiro lugar aí, a rentabilidade e lucro dessa empresa, que é um indicador chamado ROI, tá? O ROI, quanto maior, melhor também, tá? Quanto maior, melhor, e que ele seja aí no mínimo 10%.
o indicador de endividamento dessa empresa, tá? E por que é importante analisar também o endividamento da empresa? Porque é aí que a gente vai ver se a empresa tem uma boa saúde financeira. Já viu aquele tipo de pessoa que tem uma renda muito boa, né? Que tem um salário muito alto, ou seja, que aquela pessoa ganha muito bem, ela lucra muito, mas ela é toda endividada, né? Então, o que adianta uma empresa que lucra muito, mas que não consegue administrar as suas finanças, né? As suas dívidas. Então, precisa estar com o endividamento controlado, tá? Então, você vai analisar o endividamento a partir do indicador dívida líquida sobre EBITDA, tá? Esse indicador, ele não pode passar de 3, ok? Em quinto lugar, a gente vai analisar o preço, tá? E para analisar o preço, a gente faz uma comparação aí de 2 indicadores, tá? Que é o P sobre L e o PVP. Esses indicadores, eles me mostram se o preço dessa ação lá na Bolsa de Valores realmente está justo, tá? E esse indicador, a gente não tem um máximo e um mínimo para falar, até 5 é bom, né? No máximo 5. Não, no caso de ações, não existe esse limite. Você vai usar os indicadores de preço para comparar uma empresa com outra, sempre do mesmo setor, tá? Então, por exemplo, você no momento está analisando 2 empresas do setor elétrico. Então, você pegou a empresa XYZ e a empresa ABC, são exemplos, tá? E aí, você gostou de todos os indicadores dessas 2 empresas e você quer ali ver qual que está mais barata, qual que é a melhor oportunidade para você investir nesse momento. Então, você vai analisar os indicadores de preço para saber qual está mais barata, qual que é a melhor oportunidade para você investir nesse momento. Então, você vai comparar o P sobre L e o PVP. A que tiver com esses indicadores menor é que é a melhor oportunidade, é que é a empresa mais barata. Mas lembre-se, você vai usar esses indicadores apenas para comparar e sempre em empresas do mesmo setor. Jamais compare uma empresa do setor elétrico com uma seguradora, por exemplo, tá? Não dá certo. E todos esses indicadores, eu aconselho que você analise não só o indicador atual, analise o histórico dos últimos 5 anos, tá? Então, pode ser que você veja que essa empresa está com um lucro muito bom aí no último ano, né? Ela lucrou muito, saiu lá a notícia, você viu lá no site, um lucro excelente, uma ótima distribuição de dividendos. Mas quando você pega o histórico, você vê que foi apenas um pico. Essa empresa não estava assim nos últimos 5 anos para trás, né? Então, quando o histórico é ruim, a gente fica um pouco mais inseguro para confiar se essa empresa realmente vai conseguir manter esse pagamento e esse lucro aí nos próximos anos, tá? Então, se ela conseguiu manter essa consistência aí, pelo menos nos últimos 5 anos, a gente cria uma maior segurança, uma maior confiança na hora de investir nessa empresa, quando o nosso foco é o recebimento de dividendos, ok? Vamos avançar aqui para investimentos em fundos imobiliários. Calma, que eu vou te mostrar a ferramenta depois que a gente falar sobre fundos imobiliários, aonde você vai conseguir analisar tanto as ações quanto os fundos imobiliários, tá? Então, o que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários são investimentos em imóveis, que você não precisa comprar um imóvel em questão, tá? Porque você vira dono de um pedacinho de um conjunto de imóveis, tá? Através de um fundo de investimento. Então, FIIs, Fundos de Investimento Imobiliário, funciona como um conjunto de imóveis, né? Onde existe uma empresa que administra todos esses imóveis e nós, investidores, conseguimos comprar cotas desse conjunto de imóveis, ou seja, quando a gente compra essas cotas, quando a gente investe nesses fundos imobiliários, a gente vira dono e, consequentemente, a gente tem direito a receber o lucro. E o que é o lucro dos imóveis? São justamente os aluguéis, tá? Os aluguéis desses imóveis. Júlia,
Que imóveis são esses, tá? Existem vários tipos de fundos imobiliários, tá? Tem fundo imobiliário de shopping, tem fundo imobiliário de galpões logísticos, de agência bancária, existem vários tipos. E os melhores setores para receber dividendos, eu listei aqui abaixo, são esses 6 setores. Sim, assim como as ações, né, têm seus melhores setores para quem deseja focar em dividendos, os fundos imobiliários, a gente também tem os melhores setores, que são os mais seguros para longo prazo, tá? Então, aqui já está bem filtrado para você, que são os fundos de papel, os fundos híbrido, os fundos de fundos, os fundos do tipo galpões logísticos, lajes corporativas e shoppings, tá? Existem outros tipos de fundos imobiliários que não vale a pena eu entrar em detalhe aqui para você, porque são somente esses 6 que eu considero os mais seguros, os mais estáveis e os melhores para quem quer receber aluguel mensal caindo direto aí na sua conta, tá? E o que analisar em um bom fundo imobiliário para receber dividendos dele já no próximo mês, tá? Em primeiro lugar, o setor, que você já sabe quais são, né? Em segundo lugar, os dividendos, sim, o mesmo indicador, dividend yield, também temos ele aí no caso dos fundos imobiliários, tá? Quanto maior, melhor. Você também precisa analisar o preço para saber se o preço desse fundo imobiliário está justo, tá? Então, no caso do PVP de fundos imobiliários, eu gosto sim de colocar um limite, e o meu limite é 1,5, tá? Se o PVP estiver acima de 1,5, quer dizer que não é o melhor momento para comprar a cota desse fundo imobiliário, ele está um pouco caro. Pode ser que em algum outro momento o preço dele abaixe e ele vire uma boa oportunidade. Mas um PVP abaixo de 1,5 é ok, passa no nosso critério, tá? Esse fundo imobiliário, ele também tem que ser líquido, tá? Ele tem que ter uma liquidez média diária acima de 1 milhão. E o que é liquidez? O mercado de fundos imobiliários é um mercado menos líquido do que as ações, porque as ações é um mercado mais antigo, mais famoso, né? Fundos imobiliários é um mercado mais novo, mais atual, não tem tanto investidor, tá? E na hora da gente escolher um fundo imobiliário, é importante que esse fundo imobiliário tenha investidores, né? Tenham pessoas negociando para a gente ter justamente essa facilidade de compra e venda, tá? Então, você não deve investir num fundo imobiliário pequeno, que acabou de começar, tem poucos imóveis, tá? Tem que ter uma liquidez boa, tá? Acima de 1 milhão, beleza? E sempre olhar o histórico dos últimos 5 anos na questão aí de dividendos, tá? Então, na hora de analisar os dividendos desses fundos imobiliários, você vai analisar o histórico, como que esse fundo pagou, né? O quanto que esse fundo pagou aí de dividendos nos últimos 5 anos. Será que ele deixou de pagar em algum mês? Né? Como que foi aí? Quanto exatamente ele pagou aí nos últimos 5 anos? Porque tendo esse histórico de pagamento, você cria uma confiança maior na hora de investir nesse fundo imobiliário, né? Então, às vezes, você vê que um fundo imobiliário, ele está pagando um valor ali razoável mensal de dividendos, e ele, nos últimos 5 anos, eles têm pago aí todos os meses sem falhar, e aí você vê outro fundo imobiliário que pagou um valor 3 vezes maior nos últimos meses, mas quando você vai analisar o histórico, teve mês que ele ficou sem pagar, teve mês que ele pagou muito pouco, e você não vê uma constância nesses pagamentos, né? Então, você deve sempre optar por mais seguro, aquele fundo que não vai te causar muita dor de cabeça, porque você está na fase de construir um patrimônio, construir uma renda para o seu futuro, né? Então, o melhor é que você tenha uma renda que às vezes não é a mais alta possível, mas é uma renda segura, é um fundo que você vai comprar cota dele todos os meses e vai receber o seu aluguel todos os meses ali, sem preocupação, tá? E outra coisa boa de analisar também no fundo imobiliário são os imóveis dele, tá? Caso seja um fundo
de shopping, de lajes corporativas ou logístico, né, os galpões logísticos, analise quantos imóveis esse fundo tem. O ideal é que ele tenha pelo menos ali 3 imóveis, tá? Para ele ter uma diversificação legal ali, não ficar concentrado tudo em um imóvel só, tudo em uma só região, tá? Então, nesses 3 tipos de fundos imobiliários, analise também os imóveis desses fundos. E onde estudar, né? Eu já expliquei aqui vários conceitos, toda a análise que eu faço, eu acabei de passar aqui tanto em ações quanto em fundos imobiliários, e é muito simples, tá? De você ter acesso a essa informação, dividend yield, indicadores, existem várias plataformas que nos ajudam nisso, tá? Hoje, com o crescimento do mercado de investimentos, existem muitas plataformas que trazem essa informação para a gente de forma simples, de forma clara, e a ferramenta que eu utilizo, tá? Eu não ganho nada para falar disso, né? Não tenho parceria com essas plataformas, mas que eu utilizo, que eu acho layout legal, acho amigável, acho fácil de mexer, é a Status Invest, tá? Então, basta você digitar aí no Google Status Invest, que você vai encontrar o site, a plataforma deles, e lá é possível você verificar todos esses indicadores que são importantes para análise, tá? Eu não vou deixar você na mão, eu vou mostrar aqui na prática, tá? Como que você vai acessar a Status Invest. Já vou entrar aqui junto com você para te mostrar na prática como que você vai encontrar esses ativos, tá? Então, começando aqui, vou pegar um exemplo de fundos imobiliários, tá? A gente tem aqui ações e temos aqui fundos imobiliários. Vamos aqui no exemplo de fundos imobiliários e você vai vir aqui, opa, propaganda. Você pode vir em tudo sobre FIIs. Quando você clica em tudo sobre FIIs, aparece tudo sobre fundos imobiliários. O que eu quero te mostrar aqui é aqui embaixo, você consegue ver todo mais para baixo, você vai ver os segmentos desses fundos, tá? Então, tem segmento aqui, tem setor aqui que passa na nossa análise, que é o caso do misto, que é híbrido, né? As lajes corporativas, e tem segmento aqui que não passa na nossa análise. E para facilitar a sua análise, o que eu sugiro que você faça? Que você clique aqui novamente e venha em busca avançada, tá? Você pode fazer isso tanto para fundos imobiliários, quanto também na hora de analisar as ações. Então, você vai filtrar aqui o segmento que você quer analisar nesse momento, tá? Então, vamos supor que você vai analisar os fundos de logísticos, né? Imóveis industriais e logísticos, que são os galpões logísticos. Então, você faz o filtro. O dividend yield, eu considero que seja bom pelo menos 6%. Tá? Então, aqui você já pode colocar um filtro que o dividend yield tem que ser no mínimo 6%, senão não compensa, um dividend yield baixo, tá? Um pagamento baixo. O PVP, como eu citei com você na aula, no máximo aí 1,5, então você já faz esse filtro aqui para facilitar, né? No máximo 1,5. E a liquidez média diária de pelo menos 1 milhão. Então, esses filtros a gente consegue fazer aqui já de forma mais rápida, para a gente pegar ali só os melhores para a gente analisar. Eu vou clicar aqui em buscar, vou aguardar e pronto. Veio aqui uma página aqui de mais ou menos 10 fundos imobiliários, né, para você analisar. Então, vai ser um desses aqui a sua escolha do fundo imobiliário, tá? Júlia, posso então tirar print da sua tela e já escolher? Não, tá? Porque todos os dias os indicadores mudam. Então, no momento que eu estou gravando essa aula, pode ser que o melhor fundo imobiliário, né, a melhor oportunidade, seja um. E você, às vezes, mesmo pouco tempo depois do momento que eu estou gravando essa aula, ache números totalmente diferentes, porque o mercado de renda variável, ele é muito volátil, ele muda o tempo inteiro. Então, é importante que você faça a sua análise sempre no momento, tá? Então, eu não indico, também não aconselho que você faça a sua análise esse mês, escolhe os seus fundos e vai investir só no mês que vem. Não, a sua análise tem que ser feita no momento
do investimento, tá? Então, tente aí deixar no máximo aí uma semana para você fazer o investimento, tá? Júlia, apareceram 10, vou ter que analisar os 10. Não precisa analisar os 10, mas tenta analisar aí pelo menos 2, 3, 4, já é um número bom para você analisar, e dentre esses 4, você escolhe o melhor, um melhor ou 2 melhores, depende aí de quantos fundos imobiliários ou quantas ações você quer ter na sua carteira, tá? E quando aparecem várias opções, o que eu faço? Eu vou pelo mais líquido, então você organiza aqui pela liquidez média diária, da maior para a menor, e você vai analisar os 4 mais líquidos, que são esses 4 primeiros que apareceram aqui depois que eu organizei. Então, o que eu faço normalmente? Eu clico com o botão direito, abro em uma nova guia, pronto, clico com o botão direito, abro em uma nova guia. Então, aqui, já está abrindo aqui todas as informações sobre esse fundo imobiliário, que nesse exemplo aqui é o HGLG 11, tá? Lembrando que não estou indicando nenhum investimento para você, você precisa seguir esse passo a passo e chegar nos fundos imobiliários que você vai analisar no momento aí que você está estudando, tá? Então, aqui a gente consegue ver o Dividend Yield, que é aquele indicador super importante na hora de analisar, certo? Então, aqui a gente vai fazer o quê? Sempre comparar um com o outro, né? Ó, tá acima de 6%, né? Passou na nossa análise, a gente precisa analisar qual que está com dividend yield maior, né? Isso vai impactar aí na nossa escolha. Descendo aqui, ó, consigo ver também o valor dele atualmente na bolsa, R$ 165. Lembrando que isso não tem nada a ver com estar caro ou barato, tá? Isso aqui é só o pedacinho, o valor da fatia da pizza. Então, o indicador que me mostra se está caro ou barato é o PVP, tá? Então, ele está com PVP de 1,11, enquanto esse outro aqui, vamos analisar junto, ó, o dividend yield dele está menor, né? E o valor atual dele na bolsa está R$ 95. Vamos ver qual que está mais barato, ó, 0,84. Então, o menor PVP é o mais barato. Então, esse aqui, no caso, está mais barato. Aqui a gente vê a liquidez média diária. E aqui é o gráfico, um dos mais importantes, que é o pagamento de dividendos, tá? Aqui embaixo a gente tem a lista de todos os últimos pagamentos desse fundo. E se a gente clicar aqui, ó, nos 5 anos, lembra? Temos que analisar o histórico dos últimos 5 anos. A gente vê que esse fundo, nos últimos 5 anos, né, ele pagou dividendos todos os meses. Olha só que interessante, né? Então, eu considero isso aqui um gráfico bonito, tá? Porque mesmo com pandemia, com crises que tivemos aí nesse meio tempo, ele não deixou de pagar dividendos, ele não teve uma redução drástica no pagamento de dividendos, né? Tá ali, ó, faça chuva, faça sol, ele está pagando todos os meses os dividendos aos seus investidores, está caindo dinheiro na conta deles todos os meses, tá? Então, o gráfico desse fundo aqui está muito legal nessa parte de pagamentos de dividendos, tá? E se a gente desce até lá embaixo, a gente consegue analisar o portfólio, que são os imóveis desse fundo. Então, eu te falei que dos 3 tipos, né? Logísticos, lajes e shoppings, é interessante que você analise esses imóveis, se eles estão em várias regiões, se são vários imóveis, né? Porque aí o nosso risco ele fica mais diluído, né? Então, esse aqui eu vejo que é um fundo que está em várias regiões do Brasil, né? E tem vários imóveis também. Então, tem várias páginas, aqui, ó, 4 páginas de diferentes imóveis. Isso traz uma segurança maior para a gente, porque se eu ficar sem inquilino em um imóvel, eu tenho vários outros imóveis para me garantir esse pagamento, né? Diferente quando o fundo só tem um imóvel, o risco está todo ali. Se o inquilino sai, se pega fogo naquele imóvel, se alaga a região, enfim, são inúmeras coisas que podem acontecer que trazem essa insegurança. Então, o ideal é que ele tenha essa diversificação nesse sentido, tá? Voltando aqui para a nossa apresentação,
Deu uma travadinha, mas estamos voltando. Pronto. É isso, tá? Parabéns por ter chegado até aqui. Eu espero que com toda essa informação você realmente coloque a mão na massa. Espero que você tenha anotado os pontos principais. Se não anotou, volte às aulas, tire print, separe um caderno para você anotar. É muito importante, né? Essa questão de anotar, porque você consegue gravar, você consegue entender de uma forma melhor. Faça a sua análise, escolha os seus investimentos e comece a receber os seus dividendos, tá? Então, chegou a sua vez de colocar a mão na massa. Até aqui, você teve as informações necessárias para começar no mundo dos investimentos com segurança, tá? E do jeito certo. Essa foi a forma que eu comecei, foi a forma que eu ajudei centenas de pessoas a começarem, tá? Com segurança. E para você começar a construir uma renda aí para o seu futuro, uma aposentadoria com dividendos. E continue contando comigo, tá? Eu quero acompanhar os seus resultados. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, no Instagram, te convido a me seguir, @ajuliaperes. Eu vou adorar receber notícias suas, dos seus resultados. Então, quando você receber os seus primeiros dividendos, me manda um print, me conta quanto que você está recebendo, com quanto que você começou. Eu vou adorar saber. E conte comigo também, caso você precise de ajuda, caso você queira continuar aí essa jornada comigo, estaremos juntos. Até a próxima!